olha só, um novo estudo global feito por pesquisadores de universidades da Austrália e dos Estados Unidos mostra que 1 a cada 2 pessoas desenvolverá pelo menos um distúrbio de saúde mental durante a vida. Esse é um tema importante que merece a atenção de todos nós e é sobre isso que a gente vai conversar com o psicólogo Luciano Edgley no nosso quadro Simplesmente. Boa noite, Luciano. Boa noite, Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Felipe. Boa noite, Paulo. E boa noite aos telespectadores. Luciano, para a gente começar, o que representa esse alerta para essa alta incidência de distúrbios e transtornos mentais? Então, Felipe, nós temos 2 impressões acerca desse estudo, certo? Uma positiva, como sempre, e uma negativa. A negativa é que, evidentemente, como a gente já esperava no pós-pandemia, muitas dessas características mentais que as pessoas já possuíam se transformaram em distúrbios. E os distúrbios também que essas pessoas já possuíam ficaram mais graves. A questão positiva da coisa é que começou-se a falar mais sobre esses temas e também a oferecer possibilidades de enfrentamento desse fenômeno. Então, esse estudo ele traz um alerta de que a gente está no caminho certo do diagnóstico, mas que precisa de uma implementação muito melhor nesse campo. Só o diagnóstico não baixa, né? Agora, Luciano, quais são os distúrbios mais comuns que afetam a população? Em que fase da vida eles surgem? Olha, a gente podia começar a falar sobre isso com o famoso transtorno de ansiedade, né? Ou até o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. E ele é uma característica ligada à modernidade, ou seja, o próprio entorno, o ambiente onde a gente vive, faz com que a gente fique ansioso e a gente se sente ansioso, às vezes, por tarefas que a gente não precisava, são coisas do dia a dia, mas aí esse excesso de informações, o excesso de cobrança, o excesso de coisas para fazer, faz a gente se sentir cada vez mais pressionado. Então, eu diria que a ansiedade, a depressão, que está ligada a questões de ansiedade, e outros distúrbios mais modernos, até casos de hiperatividade também, a gente tem notado que tem aumentado muito, síndrome do pânico, enfim, esses são os mais famosos. Luciano, a gente tem serviços capazes de detectar, tratar transtornos mentais comuns prontamente para atender os pacientes ou você acredita que ainda existem lacunas nesses serviços? Olha, nós temos sentido, profissionais de saúde mental, mas da saúde de uma maneira geral, que não há serviços disponíveis o bastante. Inclusive, não há serviços disponíveis até no privado mesmo, sabe? Porque a gente tem uma série de necessidades e a gente sabe que a grande maioria da população não tem acesso. E, infelizmente, o serviço público ainda não tem programas que consigam dar conta de todas as pessoas que manifestam, de alguma maneira, algum tipo de necessidade. Desde aquela coisa de viver um luto, sabe? De precisar de alguém simplesmente para escutar e para dar um aconselhamento, até coisas mais sérias. Então, o serviço público ainda não consegue dar conta dessa vazão, dessa necessidade. E olha só que grave, né? Que urgente. Agora, muita gente só descobre esses distúrbios na vida adulta, né? Vivem muitos dramas e são incompreendidas. Como é que a gente faz para enfrentar essas questões mesmo de forma tardia? Veja só, é necessário que a gente entenda que, mesmo que seja de forma tardia, há como você enfrentar de maneira adequada. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem TDAH, que é o famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu só vim descobrir, diagnosticar de maneira adequada, aí por volta dos 8 anos atrás, mais ou menos. Tá? Até então, a dificuldade de realizar tarefas, começar vários projetos e não terminar nenhum, dificuldade de concentração e etc., era algo muito presente na minha vida. O que desencadeava quadros de ansiedade e também quadros de depressão ligadas ao transtorno ansioso. Então, depois que eu descobri isso, comecei um processo de tratamento, ou seja, uso de medicação, às vezes é necessário, mas nem sempre, mas principalmente um processo terapêutico, para que você conheça até os gatilhos para poder desarmá-los quando for possível. E quando não for, procurar alguém que ajude você, obviamente, com essa tarefa. Muito bom, meu amigo. Obrigado por compartilhar o seu relato aqui, por sempre trazer informações tão necessárias para a gente. Agradeço a vocês. Obrigada, Luciano. Bom fim de semana, viu? Você também.